Bom, galera, vamos então aqui para a parte de continhas em estatística. Estatística, pessoal, trabalha muito com medidas de centralidade e variabilidade. Maneiro? Qual a ideia aqui? Vamos fazer aí uma pesquisa de idades, né? Essa aula era legal eu dar ela presencial para vocês, porque geralmente em aula de estatística eu costumo fazer estatística com os alunos, né? Eu dei essa aula aí pra uma galerinha aí, uma moçadinha aí do 9º ano, e eu dei aula online para eles, né? Não dei aula gravada. E aí eu fiz tipo um levantamento sobre calçados, né? Quanto que cada um calça. E foi muito interessante o resultado que eu encontrei, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, uma folha avulsa, o resultado que eu encontrei com a turminha lá que eu dei essa aula, né? Eu perguntei para eles assim, galera, quantos vocês calçam? A gente obteve o seguinte, essa curva aqui, ó. 41, 36. Então, olha que interessante essa curva, né? Isso aqui foi uma curva que eu construí com os alunos, né? Então, cada um me falou quanto calça. Eu plotei assim no gráfico, né? Então, aqui a gente tem quanto calça. E no eixo Y a gente tem número de pessoas. A gente tem um pico aqui no 36 e a gente tem um pico aqui no 41. Legal? E eu pergunto para vocês, né? Vocês saberiam explicar, né? Por que existem dois picos, um com 36 e um com 41, né? Então, tem um grupo aqui, né, de pessoas que a maioria aqui calça 36 e tem outro grupo de pessoas aqui que a maioria calça 41. Vocês conseguem dizer, né, o porquê desses dois picos? É porque na sala a gente tinha aí meninas e meninos, né? Então, esse pico aqui, ó, ele acabou sendo o pico das meninas. E esse aqui acabou sendo o pico dos meninos. E olha que interessante. A menina, né, lá na turma que eu dei aula, que mais calçava, né, o que tinha o maior pé, ela calçava aqui 37, pô. Certo? E o menino que tinha o menor pé, ele calçava aqui 38. A gente não tinha nenhuma menina calçando 38 e nem um menino calçando 37 na turma, né? Claro que eles ainda não tinham passado aí pela puberdade, a maioria, mas ficou bem divididinho assim, né? E o que vocês podem concluir sobre a quantidade de meninos e a quantidade de meninas que tinha naquela turma? Na turma que eu dei aula, tinham mais meninos, né? Pode ver aqui que a corcunda aqui, ó, do calçado dos meninos estava maior. Significa que mais gente contribuiu com dados aqui. Beleza? Então, se você pegar aí uma sala com 100 pessoas, por exemplo, e você pedir para cada uma delas dizer quanto calça, você vai obter uma curva mais ou menos assim, ó. Né? E olha que interessante. Vamos supor que a curva que a gente obtém é assim. Nessa sala de 100 pessoas, tem mais homens ou tem mais mulheres? Tem mais mulheres, né? Então, só de eu perguntar quanto que cada um calça, eu já consigo aí tirar conclusões sobre qual é o sexo predominante da sala, beleza? No caso aqui, tinham mais mulheres do que homens. Porque o corpo humano, né, enfim, ele tem essa diferença biológica aí no tamanho do calçado, né? Então, a concentração das meninas, como tem mais pessoas que calçam menos, e é sabido que quem calça menos, a chance de ser menina é maior,
eu posso tirar como conclusão dessa estatística rápida de que na sala tem mais meninas, sem mesmo perguntar qual é o sexo da pessoa. Beleza? Então, esse é o poder da estatística, cara. Esse é o poder da estatística. É você tirar conclusões de coisas que você não sabe sem precisar saber com 100% de certeza, né? Você pode tomar decisões com a estatística sem saber sobre tudo, sem saber 100% sobre algo. Legal? Então, qual é a ideia aqui? A ideia, ó, deixa eu pegar esse gráfico de novo, é a gente buscar dentro de um grupo de experimentos, né? A gente buscar aí um valor central, né? Porque vamos fazer aqui por idade, ó, porque calçado ele tem essa diferença aí de meninos para meninas, mas vamos fazer por idades. Eu perguntei pra galera, qual que é a idade de vocês? A curva foi assim, ó. 14, 15, 13. Todo mundo ficou ali nos 14 anos. Um ficou com 15 anos e outro tinha 13. Legal? Então, essa curva aqui, ó, o que ela está dizendo para a gente? Ela está dizendo que existe um valor central aqui de grande importância. Porque o 14, nessa curva, ele é muito mais importante que o 13. Se eu fosse falar para alguém sobre essa turma, eu não ia falar assim, galera, na turma lá tem uma pessoa com 13 anos, 10 pessoas com 14 anos e uma pessoa com 15 anos. Não, eu ia falar assim, a média de idade ali do pessoal é de 14 anos. E com essa informação, né, a pessoa que eu tô conversando, ela já vai entender que existem ali alguns com 13 e alguns com 15. Porque a informação que é mais importante na hora de eu informar alguém, né, na hora de eu fazer a passagem do conhecimento, a informação mais importante é a média. Você não quer saber se tem uma pessoa com 15 e se tem uma pessoa com 13. Você quer saber a média. Legal? Então, essa é a ideia da média, né? Ela dá aí uma noção pra gente sobre medida de centralidade dos seus dados. O que a gente também vai estudar? A gente vai estudar variabilidade. A variabilidade aqui, pessoal, ela é extremamente pequena. Porque poucas pessoas estão distantes da média. Legal? Se eu fosse fazer, por exemplo... Deixa eu pesquisar aqui no Google rapidinho. Pirâmide etária do Brasil. Pra gente ver aí como é que a gente tá de pessoinhas. Ó, vem cá. Opa. Se liga só. Essa daqui é a pirâmide etária do Brasil, tá? Tô aqui no site InfoEscola. Só quero um gráfico qualquer aqui mesmo. Então, ó, você percebe aqui que tem muita gente concentrada nessa faixa aqui, né? Ó, de 10 a 30. Tem uma galera aqui. Então, a nossa média, ela vai estar por aqui, né? Porque aqui acontece a maior concentração de dados. Né? Como vocês podem perceber, isso aqui é um histograma, né? A gente está dando as informações em grupos. Só que a variabilidade, né, disso aqui é muito grande. Se você pega um brasileiro, né, e você vai chutar a idade dele, claro que seria ideal você chutar algo ali entre 10 e 30. Só que, tipo assim, a chance de você acertar é tão grande, é tão pequena, quer dizer, quanto de você errar, né? Porque, pensa só, olha a quantidade de pessoas que tem mais que 30 anos, ó. Tá vendo? Então, como isso aqui é largo, né? Esse valor central aqui é o que a gente chama de média. E isso aqui, ó, essa largura aí, seria o que a gente chama de variabilidade, entendeu? Porque, apesar de você ter um pico concentrado de pessoas nessa região, também existem muitas pessoas, ó, que estão distantes desse pico. E quanto mais pessoas você tem distantes do pico,
significa que maior é a sua variabilidade, maior é a sua variância, tá? A gente vai aprender a calcular isso matematicamente. Mas, assim, quanto mais pessoas você tem distantes aqui, ó, significa que mais variância, né, o seu grupo de dados possui. E em relação a isso aqui, ó, isso aqui tem muita pouca variância, né? Então, se você vai chutar a idade de alguém, chuta 14. Massa. Essa é a ideia. Bom, então deixa eu arrumar vocês aqui. Vamos partir, então, aí para as contas. Então, agora a gente vai começar a falar realmente da matemática da estatística. Vamos começar aí, primeiramente, pela média aritmética. Essa eu acho que todo mundo sabe, né? Então, o que é a média aritmética, pessoal? Você soma e divide pelo número de elementos, né? Se você tem aí 10 elementos e você quer a média deles, você soma todo mundo e divide por 10. Não é? Simples assim. Como é que a gente escreve isso? A gente vai usar como notação aqui, média, como sendo x barra. Tá? X é uma variável quantitativa. Então, por exemplo, o nosso conjunto de dados é, eu tenho x1, eu tenho x2, x3, x4, xn. Então, o que vai ser a minha média? Vai ser esse x1 mais x2 mais x3 até o último dividido por n. Então, você pode falar que o seu x é pessoas com 10 anos, né? Pessoas com 15 anos e assim por diante. Aí você faz a média aí da idade. Mas o x aí, ele representa, então, qualquer variável, né? Qualquer variável quantitativa que você pode estar contando, você pode expressar, então, por meio de um x aqui na matemática. Aí, pessoal, o que acontece? Percebam que, olha só como é que foi demorado, né, eu escrever isso aqui. x1 mais x2 mais x3 mais... nananana. Existe uma notação na matemática que compacta essa soma. Quando você soma várias coisas, você pode estar utilizando aí a representação do somatório. Essa notação ela é extremamente famosa, porque ela costuma ser decoração de quadros de filme, né? Quando os filmes querem colocar um quadro de uma faculdade super avançada, lá e tudo mais, eles vão lá e jogam essa notação aqui no quadro, né? Ó, a notação do somatório. Mas, o que é o somatório? O somatório, ele é, então, uma soma. Basicamente é isso. Ele é uma soma. Você está somando várias coisas, certo? Essa letra, esse símbolo, é o sigma. É o sigma maiúsculo, né? No alfabeto grego, a gente tem dois sigmas. O sigma maiúsculo e a gente tem o sigma minúsculo, que é essa linguinha de fora aqui maravilhosa, ó. Tá bom? Mas assim, a gente vai usar o sigma, né, de somatório, né? O sigma lá, ó, é tipo o S, né? O S deles, ó, é como se fosse um Szão, né? É a minha soma. E aí a representação, né, é a seguinte: eu vou somar o quê? Eu vou somar x's. Tudo bem? Então isso aqui está dizendo soma de x. Aí, observa cada uma dessas parcelas, ó. x1, x2, x3, x4, x5. O que muda de um para o outro? O índice, né? Esse aqui é o x o quê? É o x1. Esse aqui é o x o quê? Esse aqui é o x2. Então, a gente fala isso aqui, ó. Eu vou somar os x's, né, de diferentes índices. E os meus índices, eles vão de quanto até quanto? Eles não vão de 1 até n? Sim. Então, eles vão de 1 até n. E, para nossa notação estar completa, né, o que vai de 1 até n? O i. Tá? Então, essa daqui é a representação completa desse somatório.
Legal? Então, o somatório dos x's, né, em que eu vou mudar os índices de 1 até n, ó, é isso aqui. Só como óbvios aí, também existe o chamado produtório, tá? Isso aqui já é extra, tá? Isso aqui não vai aparecer na prova de vocês, não. Mas o produtório, que a gente representa com um pisão, ó, né? O produtório dos x's variando de 1 até n. Isso aqui é o quê? É x1 vezes x2 vezes x3 até xn. Tudo multiplicando, porque é um produtório. São vários produtos. Isso aqui é um somatório, são várias somas. Legal? Então, se vocês virem isso aqui é o produtório. Legal? Isso aqui, então, aparece nos vários filmes aí de Hollywood, né? Porque justamente, olha só como é que deixa, né, o ambiente parecendo que tá, tipo, super complicado, quando na verdade ele só quer dizer uma soma. E todo mundo sabe somar. E se você sabe somar, você entende somatório, legal? Sem crise. Então, como é que a gente pode reescrever essa média? A nossa média, então, vai ser a soma dos x's dividido por n. Tá? O professor de vocês é preguiçoso. O professor de vocês não gosta de ficar colocando i, 1 e n, mas como vocês estão aprendendo, eu vou colocar aqui a anotação completa, tá? Mas assim, se eu tô no meu dia a dia, eu não coloco toda a anotação completa, não. Eu abrevio, tá? Eu falo, o x barra é a soma de x dividido por n. E eu paro por aí. Porque eu entendo que isso aqui significa isso, tá? Mas como eu tô ensinando para vocês, vamos colocar aqui a anotação completa. I de 1 até n. E pronto, a nossa anotação tá completa. Muito bem. Vamos fazer um exemplo. Tenho aqui 51, 52, 63, 40. E eu quero calcular a média, então, disso aqui. Meu x barra, vamos falar que esse daqui é o conjunto x, né? Meu x barra vai ser o quê? 51 mais 52 mais 63 mais 40 dividido por 4. Beleza? Por que 4? Porque eu tenho 4 elementos. 51 mais 52 mais 63 mais 40 dá 206, que dividido por 4 dá 51,5. Então, 51,5 é a média desse conjunto aqui. Né? Então, como vocês podem perceber, ó, a gente tem um 60, um 40, um 51, 52. A média fica ali em torno do 51, 52, que eles são os valores mais ali que estão no meio, né, desse conjunto. Existe também, pessoal, né, agora a versão upgraded aí da média aritmética, que é a média aritmética ponderada. Essa é outra famosa, só que eu sei que muita gente nem lembra disso aqui, só lembra do nome, né? Média aritmética ponderada. Então, o que seria média aritmética ponderada? Vamos dar um exemplo aqui. O feirante aí, ele vai até a feira dele, certo? Vender maçã. E de manhã, ele vai vender a maçã a R$ 2,50 o quilo. Então, esse daqui vai ser o nosso preço. Isso aqui de manhã, certo? E aí ele vende 32 maçãs. À tarde, o preço diminui, né? Porque ele quer vender mais para não levar nada embora para casa. Aí ele vai lá e vende 13 maçãs. E aí dá o fim da noite, né? Ele faz aquela queima de estoque e ele coloca a maçã aí para custar R$ 1,40 e ele vende 5 maçãs. A gente quer calcular então o preço médio, que eu vou chamar aqui de P barra.
O preço médio, pessoal, a gente tem que somar todos os preços que ele vendeu cada uma das maçãs, né? E dividir, então, pelo total de maçãs. Então, a gente tem que fazer assim, ó. 2,50 mais 2,50 mais 2,50, 32 vezes. Mais 2, mais 2, mais 2, 13 vezes. Mais 1,40, mais 1,40, 5 vezes. Aí a gente soma tudo isso e divide por 32 mais 13 mais 5, né? Que é a quantidade aí de maçãs que ele vendeu. E aí você tem o preço médio da sua maçã. Não é para dar mais que 2,50 nem menos que 1,40, né? Porque como é o preço médio, tem que acontecer aqui dentro desse intervalo. Isso aqui é chamado média ponderada. Beleza? Porque ao invés da gente somar 2,50 com 2,50 32 vezes, a gente vai simplesmente multiplicar 2,50 por 32. A gente vai somar com 2 vezes 13 e 1,40 vezes 5. E no final, a gente vai dividir por 3? Não, senhor. A gente vai dividir por 32 mais 13 mais 5, que dá 50. Então, qual que é o valor da nossa média de preços? Isso aqui em cima vai dar 113, que dividido por 50 dá R$2,26. Então, é como se ele tivesse vendido cada maçã por R$2,26. Se ele vendesse todas essas maçãs por R$2,26, ele ia faturar a mesma coisa que se ele vendesse 32 por R$2,50, 13 por 2, 5 por 1,40 e etc. Então, essa é a média ponderada. A média ponderada ela também é utilizada naqueles exercícios assim, ó. O aluno ele faz 3 provas. A primeira prova tem peso 3, a segunda tem peso 2 e a última tem peso 1. Qual que é a média do aluno? Se uma prova tem peso 3, pessoal, é a mesma coisa, né, que se o aluno fizesse aquela prova 3 vezes. Ele faz aquela prova, tira aquela nota 3 vezes, depois tira outra nota 2 e depois tira uma última nota da terceira prova, tá? Isso daí é média ponderada. E a fórmula da média ponderada é a seguinte, então. Nós vamos fazer aqui uma soma, não é? O nosso P, ele vai ser uma soma. E a gente vai somar o quê? O que é isso aqui? 2,50 é o nosso X. Né? É o preço que você está vendendo. Essa quantidade aqui, ela é o quê? Ela é a nossa frequência absoluta, né? Que são quantas maçãs ele vendeu a 2,50. A frequência absoluta, a gente vai estar representando ela por N. Então, isso aqui é o meu X1, isso aqui é o meu N1. Isso aqui é o meu X2, isso aqui é o meu N2. Isso aqui é o meu X3, isso aqui é o meu N3. Tá? Você também pode representar por P. P é mais popular, né? É aquele P de peso. Então, qual que vai ser a minha média? Eu vou somar todos os X's multiplicado pelas suas frequências absolutas. Não é? E eu vou do X1 até o Xn. E o resultado que eu encontrar, eu vou dividir pelo quê? Eu não vou dividir pela soma dos pesos? Sim. Então, eu vou dividir pela soma dos meus pesos de 1 até N. E essa daqui, então, é a fórmula da média ponderada. Você também pode escrevê-la da seguinte forma. X1, N1, mais X2, N2, mais Xn, Nn, dividido por N1, mais N2, mais até o Nn. Essa daqui ela é mais conhecida do que essa, mas essa aqui está expressa em notação de somatório. Legal? Pessoal, detalhe aí. Qual que é a frequência relativa disso aqui?
Vai ser 32 sobre 50, né? Qual que é a frequência relativa, então? 32 sobre 50. E a desse aqui? A frequência relativa dele é 13 sobre 50. E a desse aqui é 5 sobre 50. Se você multiplicar 2,50 pela frequência relativa, né? Isso vezes isso, e isso vezes isso, e somar, você chega nisso, né? Então, ou a gente pode expressar a média ponderada em termos da frequência absoluta. Então, você tem que calcular cada um desses produtos com a frequência absoluta e dividir pelo total. Ou você também pode representar a sua média ponderada como sendo a soma, né, de 1 até n de xi fi, em que f é a nossa frequência relativa. Então, isso aqui é a mesma coisa. Esse aqui você faz com a absoluta, mas depois divide. Essa daqui você já faz direto com a relativa. O que que significa esse produto? Se eu pegar 2,50 e multiplicar pela frequência relativa, que é 32 sobre 50, o que que eu vou estar obtendo? Eu vou estar obtendo a contribuição desse grupo de maçãs para o meu preço médio. Então, desses 2,66, quantos reais daqui que vem das maçãs de 2,50? Isso aqui. Se a gente faz essa continha, 2,50 vezes 32 dividido por 50 dá 1,6. Isso significa que desses 2,26 reais, 1,6 vem da contribuição das maçãs vendidas às 2,50. Como vocês podem ver, a maior parte do dinheiro, né? Porque aqui ele vende por menos e vende pouca. Então, a maior parte aqui da contribuição vem daqui. Pode ver que 1,6 é mais da metade disso aqui. Então, a contribuição disso aqui é alta. Beleza? Então, as duas formas da gente trabalhar com média aritmética ponderada, ou fazendo com a frequência absoluta e dividindo pelo total de elementos, ou já faz direto com a frequência relativa. Porque cada parcelinha dessa vai constituir aí da contribuição de cada um desses caras para o resultado mediano final, para a média final. Aí. Massa. Muito bem. Galera, eu acho que o vídeo vai acabar ficando mais longo do que eu esperava. A gente ainda tem muita coisa para falar e talvez eu não termine hoje. Eu achei que eu fosse terminar hoje, mas aparentemente não. Beleza? Mas, enfim, vamos prosseguir.